Olá, olá, olá! Este é o vídeo sobre a origem da Páscoa. Na verdade, não sobre a origem, é mais sobre a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Primeiro, falando sobre a questão do tempo espaçado dos vídeos, é porque eu estava fazendo roteiro de um vídeo explicando a origem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E como é algo que demanda bastante tempo para fazer, e também a verificação das fontes não é tão rápida de se fazer, muito menos o roteiro, eu busco não falar nenhuma bobagem, não falar nada que não seja verdade, acaba demorando um pouco mais. E também por conta da mudança na dinâmica dos vídeos. No sentido de que o vídeo de Jesus histórico, por exemplo, eu já acabo usando bastante textos durante os vídeos. E a partir de agora, os vídeos terão muito mais ilustrações, muito mais textos, etc. Bom, a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã primeiro, é interessante nós entendermos que o cristianismo vem do judaísmo e a festa de Páscoa também é uma festa herdada do judaísmo. E a palavra Páscoa significa passagem, significa algo como passar adiante. No livro de Êxodo, na Torá, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, ele fala sobre o povo de Israel, que havia sido preso por 430 anos no Egito e que em algum momento precisariam que a profecia de Abraão se concretizasse. Portanto, um profeta chamado Moisés, é claro que tudo isso supostamente aconteceu, é tudo como diz a Bíblia, né? Como diz o Velho Testamento, a Torá. No livro de Êxodo, fala que Moisés liderou essas pessoas até a liberdade delas. E antes disso, ele havia tido um embate com o faraó para a libertação desse povo. E Deus o teria ajudado, mandando 10 pragas contra eles. E a 10ª praga seria a morte dos filhos primogênitos. E para que essa praga não se concretizasse contra o povo de Israel, contra o povo judeu, eles precisariam colocar o sangue do cordeiro sobre as portas. E daí passaria. Essa maldição não ocorreria. Deus passaria adiante daquela porta. E isso dá origem ao nome da Páscoa. Então nós vemos que o versículo de Êxodo, no capítulo 12, nos versículos 3 a 8, fala sobre as ordenanças da Páscoa. Vamos ler o que fala ali. Falem a toda a nossa congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro, segundo as casas paternas, um cordeiro para cada família. O cordeiro que tomardes será sem defeito, macho de 1 ano. Então, tomá-lo-eis dos cordeiros ou dos cabritos, e o guardareis até ao dia 14 deste mês. E toda a assembléia da congregação de Israel o imolará ao entardecer. E tomarão do sangue e poluão nos 2 umbrais e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo. Com pães ázimos e com ervas amargas a comerão. Aqui é interessante notarmos o porquê de comer o cordeiro com as ervas amargas e com o pão sem fermento. A questão das ervas amargas, eu vi pessoas falando que, professores de história, falando que as ervas amargas seriam para representar o amargor da escravidão que esse povo sofreu. E quanto à fermentação dos pães, seria porque tão veloz que a fuga dos povos judeus teria sido,
não houve tempo nem de fermentar o pão. Então, a semana toda, o pão deve ser comido sem fermento. E quanto ao cordeiro, ele deve ser macho, ter 1 ano, isto é, ter uma idade ali quase adulta para um cordeiro, e não ter nenhum defeito. Isso até quando Deus acaba pedindo sacrifícios de cordeiros para que se comam cordeiros, sempre essa recomendação de que ele não tenha defeito, isto é, não tenha nenhum machucado, para que o cordeiro esteja bem puro. A Páscoa cristã, ela celebra a ressurreição de Jesus de Nazaré. Na verdade, a Páscoa cristã, ela acaba sendo a maior festa das igrejas cristãs. Por quê? Porque é a maior mensagem do cristianismo. Isto é a mensagem da ressurreição, né? Até porque no Brasil, na maioria dos países, se comemora mais o Natal. Isso atualmente, isso é numa contemporaneidade, né? Porém, a mensagem principal do cristianismo não seria apenas o nascimento de Jesus, mas sim a sua ressurreição e a questão da vida eterna. Jesus foi um judeu do primeiro século, né? E ele acabou sendo morto, crucificado ali perto da Páscoa. Isso segundo os evangelhos. E muito provavelmente eles estão corretos. Muito provavelmente Jesus morreu em uma época perto da Páscoa. Vamos ler uma parte do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e deu graças, deu-o a eles dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, aqui é aquela coisa que, para quem é cristão, provavelmente já viu em alguma celebração o líder religioso proferir essas palavras, muito provavelmente quando está se preparando para a entrega da chamada Eucaristia, que os cristãos acreditam que aquilo ali é o corpo de Cristo, em alusão ao que ele havia falado segundo o Evangelho de Mateus na última ceia. As diferenças são no aspecto da origem, no sentido que a Páscoa judaica faz referência ao êxodo do Egito, a libertação física da escravidão sob o faraó, conduzida para o que, segundo os judeus, é o maior dos profetas, Moisés. A Páscoa cristã, então, acaba celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, a libertação espiritual, no sentido da libertação dos pecados, e a celebração possui uma ideia judaica de que a passagem do anjo sobre as casas marcadas com sangue seja um símbolo de que dali em diante haveria a saída do Egito. E a Páscoa cristã, a morte de um suposto Messias como crucificado e uma ressurreição ao terceiro dia. Percebemos então que a Páscoa judaica acaba sendo utilizada pela cristã por conta das datas delas, né? As datas são próximas, né? Quando Jesus morreu, quando havia Páscoa judaica, né? E Jesus era judeu. E as finalidades da comemoração são também completamente distintas. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Eu espero que você me acompanhe no próximo vídeo sobre a origem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ou, como você talvez conheça, a Igreja dos Mormons, que não é o correto a se dizer, mas acaba sendo muito utilizado. Até mais!